Bom, começando mais um momento literário de hoje, vamos falar sobre o realismo no Brasil. E, nesse sentido, o realismo é uma escola literária que analisa a realidade. Tem origem na França e no Brasil surge depois do romantismo e antes do simbolismo, compreendendo os anos de 1881 a 1893, o mesmo período em que o naturalismo e o parnasianismo também ocorreram. Mas nesse podcast a gente vai tratar especificamente sobre o realismo. Marcado pelo objetivismo, pela veracidade e pela denúncia social, o realismo brasileiro tem início com a obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1881. É interessante a gente colocar a questão do contexto histórico, algo que a gente sempre faz. Para quê? Para que a gente fixe e perceba o que estava acontecendo na nossa sociedade e além da nossa sociedade, ou seja, aquilo que vinha de fora para cá. Então, quando o realismo surge no Brasil, em 1881, o país passava pelo processo do abolicionismo, um movimento que tinha surgido na Europa e promoveu o fim da escravidão brasileira no âmbito jurídico, em 1888. Por que no âmbito jurídico? Sobre esse aspecto, eu costumo dizer que a abolição da escravatura não ocorreu porque a princesa Isabel estava de bom humor, mas por pressões especificamente em relações políticas, sociais e econômicas, dentre outras, entre Portugal e a Inglaterra. A abolição do trabalho escravo foi um assunto debatido em nosso país ao longo de todo o século XIX. Esse assunto já era discutido por algumas personalidades nos primeiros anos de nossa independência, como José Bonifácio, e se arrastou ao longo de todo o período monárquico. Mas o primeiro assunto que tomou real importância no cenário político de nosso país foi a proibição do tráfico negreiro. O tráfico existia no Brasil desde meados do século XVI. Porém, no século XIX, os ingleses começaram a pressionar primeiramente Portugal e em seguida o Brasil para que o tráfico negreiro fosse proibido aqui. A pressão inglesa fez o Brasil assumir compromissos com a abolição do tráfico negreiro na década de 1820. Contudo, a gente bem sabe que ao longo do processo isso não se deu, isso não ocorreu. Isso esticou até 1888, né? Cenário, né, em que o realismo já havia despontado. Detalhe é que na mesma altura, em 1888, ocorre um ano após a proclamação da República. E nesse cenário influenciado pelo positivismo, pelo socialismo e pelo marxismo, que se desenvolve ao longo dos anos 1800, né? É nesse cenário, nesse contexto que o realismo surge. As características do realismo brasileiro são a inversão dos ideais do romantismo, o enfoque no homem no seu sentido cotidiano, né? Uma crítica social, linguagem simples e objetiva, personagens e ambientes descritos de forma detalhada. O realismo no Brasil dá enfoque ao homem, ao seu cotidiano e à crítica social. Assim, por meio de uma linguagem simples e objetiva, as obras são ricas na descrição de detalhes, características que visam aproximar o leitor o mais possível da realidade. Já o realismo em Portugal, por sua vez, tem enfoque no combate ao romantismo e a sua idealização da sociedade, bem como no ataque à burguesia, à monarquia e ao clero. Assim, tenta mostrar como a mentalidade romântica ilude as pessoas e como era preciso dar espaço à ciência. É algo que justifica lá, né, a questão da vinda do positivismo ao Brasil, a inspiração para a República dos ideais socialistas e marxistas. Agora a gente cita dois principais autores, né, brasileiros da escola realista. Bom, o primeiro deles trata-se do carioca do Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, filho do pintor de parede com uma lavadeira, que mal estudou em escola pública, nunca frequentou a universidade.
Foi vendedor de doces, aprendiz de tipografia, talvez um nome improvável na literatura. Testemunhou inclusive a abolição da escravatura e a mudança política no país, quando a República substituiu o Império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do XX. Sabe de quem eu estou falando já, né? Acredito que vocês ao ouvir já tenham tido a dimensão. Estou falando do senhor Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 1839 e falecido em 1908, considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. Figura singular, foi um dos fundadores e diretor da Academia Brasileira de Letras. Escreveu poesia, contos, crônicas, romances e teatro. Marcado por temas sociais, críticas à burguesia e profunda análise psicológica dos personagens. Sua prosa é dividida em dois momentos. Uma fase com a presença de características românticas e a outra marcadamente realista. Então, nesse sentido, destaco 3 obras de Machado de Assis, ou seja, obras do realismo brasileiro. A primeira delas é Memórias Póstumas de Brás Cubas, como a gente já havia citado no início do podcast, lançado em 1881. É um clássico da literatura brasileira. É a obra de maior destaque de Machado de Assis e é aquela que inaugura o realismo no Brasil. Isso porque é uma obra ousada, a partir da qual tem início o processo de inversão dos ideais românticos ao desmascarar interesses presentes nas relações sociais. Está dividida em 160 capítulos e começa com o relato da morte de seu narrador, Brás Cubas, o defunto autor. A segunda obra que cito, e recomendo, assim como todas as outras, é Dom Casmurro, lançado em 1899. É uma incrível obra do Machado. Dom Casmurro trata da desconfiança na relação conjugal, mais uma vez opondo-se aos ideais do romantismo. Dom Casmurro apresenta assim 148 capítulos que não são suficientes para revelar a dúvida quanto à traição de Capitu com Escobar. Capitu é o amor da vida do narrador, Bentinho, conhecido como Dom Casmurro. Escobar é o seu melhor amigo. E por último cito Quincas Borba, também do Machadão, lançado em 1891. É com Quincas Borba que se completa a trilogia realista de Machado de Assis, obra em que o autor aborda a questão dos casamentos por interesse. Composta por 201 capítulos curtos, o narrador da obra é onisciente e por vezes chega a se comunicar com o leitor. Bom, após ter falado sobre Machado de Assis e ter citado 3 obras dele, é preciso citar também Raul Pompeia, que foi jornalista, escritor e orador brasileiro. Raul Pompeia publica seu primeiro romance, Uma Tragédia no Amazonas, em 1880. O grande destaque dessa fase é o seu romance intitulado O Ateneu, de 1888, primeiramente publicado nos folhetins e posteriormente a obra completa. Figura polêmica, envolveu-se na campanha abolicionista, muito amigo de Luiz Gama, e nas causas republicanas. Além disso, foi caluniado e afastado pelos amigos, e diante disso suicidou-se no dia 25 de dezembro de 1895. Do Raul, cito e indico 2 obras, inclusive foram mencionadas. A primeira delas é o Ateneu, publicado em 1888, importante obra do realismo, ao mostrar a realidade de um colégio interno através de descrições detalhadas. O Ateneu constitui uma crítica à sociedade. O livro, inicialmente publicado em folhetins, é composto por 12 capítulos, e por ser considerado autobiográfico, uma vez que fala de uma realidade vivida pelo próprio autor, que estudou num colégio interno. E a outra obra é Canções Sem Metro, de Raul Pompeia, também de 1900. Canções Sem Metro é uma prosa poética que inaugura o poema em prosa no Brasil. Apesar do fato de dar início a esse tipo de expressão que conjuga os gêneros literários, prosa e poesia, é uma obra que poucos conhecem, e inclusive é vista por alguns como um fracasso de Pompeia. Bom, eu não julgo dessa forma. E talvez vocês que estejam escutando, seria interessante ler Canções Sem Metro, do Pompeia.
Só que aí temos algumas dúvidas, e é nelas que vamos trabalhar agora para fechar esse momento. Aloysio Azevedo, Rodolfo Teófilo e Visconde de Taunay são realistas? Bom, Machado e Pompeia são os autores em cujas obras as características do realismo são marcantes. Além deles, no período realista, Aloysio Azevedo, Rodolfo Teófilo e Visconde de Taunay transportam em alguns trabalhos marcas realistas. Aloysio Azevedo e Rodolfo Teófilo pertencem ao naturalismo, o qual é considerado por alguns estudiosos uma vertente do realismo. Isso porque as duas escolas literárias apresentam semelhanças, especialmente no que diz respeito à representação da realidade e à inversão dos ideais do romantismo. Já o Visconde de Taunay, por sua vez, pertence ao romantismo. No entanto, sua obra de maior destaque, Inocência, conjuga características românticas e realistas. Para alguns críticos literários, essa obra marca a transição do autor entre uma escola e outra. Dessa forma, ficamos por aqui e espero que vocês tenham gostado de mais um momento literário.